O vídeo de hoje vai ser sobre o Castelo Branco. Eu sou o professor José da Costa, canal História em um Instante. Fica a indicação de um livro História Concisa do Brasil, do historiador Boris Fausto. Veja bem, gente, o Castelo Branco ele foi o primeiro presidente do período militar no Brasil. Ditadura militar 1964 a 1985, cerca de 21 anos de ditadura militar no Brasil, que eu tenho um vídeo aqui sobre isto. Vou deixar na tela final a ditadura militar explicada para você assistir. E o primeiro presidente do Brasil, militar, do regime militar, da ditadura militar. Foi ditadura, professor? Foi ditadura, porque houve censura, tortura e repressão, desaparecimento de pessoas. É o tripé da ditadura. Por isso que chama-se ditadura militar no Brasil. Na verdade, não foi ditadura militar, mas ditadura civil militar. Foram militares, juntamente com os civis. Eu explico até isto no meu vídeo, Ditadura Militar Explicada, também no meu vídeo sobre Jango, que eu fiz já aqui há um tempo atrás, e vai na minha playlist chamada Presidentes do Brasil, que tem lá. Então, houve ditadura, sim. O primeiro presidente da ditadura militar foi Castelo Branco. Foi de 64 a 85. Já em 64, dia 2 de abril, por exemplo, já havia torturas. Houve um deputado, por exemplo, Gregório Bezerra, aqui em Pernambuco, onde eu moro, no Recife, onde eu moro, que foi torturado nas ruas do Recife, já no dia 2 de abril, pelos militares. Por isso que todo o período foi ditadura militar, de 64 a 85. Há alguns historiadores que dizem que o período da ditadura foi de 68 a 75. O período mais da repressão, o período mais intenso, com Geisel e Costa e Silva. É verdade que foi mais intenso esse período, mas todo o período foi ditadura militar. Até porque Castelo Branco já começa em 64, dia 2 de abril, já os militares com torturas. Então o Castelo Branco foi o primeiro presidente, ele foi eleito depois que deram golpe, golpe não revolução. Tem um vídeo aqui, Jango, golpe ou revolução? Deixa na tela final que eu explico isto. Não foi revolução porque não houve mudanças profundas nas estruturas da sociedade. E foi golpe porque tiraram um presidente legitimamente eleito. Então, após o golpe, não revolução, de 64, retiraram Jango, João Goulart, e houve lá um Supremo Comando da Revolução, que governou alguns dias, até colocar Castelo Branco no poder. Se não me engano, dia 15 de abril de 64, ele toma posse. Foi eleito indiretamente, se não me engano, dia 11, e dia 15 ele toma posse. Indiretamente porque, no período militar, os presidentes do Brasil não eram eleitos de modo direto, mas indireto. Ou seja, o Congresso aprovava o nome que a cúpula militar destinava lá, colocava para eles aprovarem, e o Congresso já subjugado aos militares, aprovava o nome. Teve, por exemplo, 9 de abril de 64, teve o AI. AI era ato institucional. Era uma medida jurídica imposta, na verdade, imposta pelos militares, com força de lei que fortaleceu o presidente da República sem consulta ao judiciário, sem consulta popular. Era o AI. Deu base jurídica ao regime. Ato institucional. O primeiro AI foi 9 de abril. A junta militar propôs lá o AI, impôs o AI, 9 de abril de 64. Já neste AI 1, o presidente podia ser eleito de modo indireto. E foi eleito o Castelo Branco, numa eleição indireta. O Eurico Gaspar Dutra havia sido presidente do Brasil, tem um vídeo aqui sobre ele, para na minha playlist, presidente do Brasil. Teve lá 2 votos e o Castelo Branco ganhou de lavagem, se não me engano, mais de 300 votos. E passou a ser o primeiro presidente do Brasil do regime militar. Em teoria, devia ter eleições em 65, mas não teve, ele prorrogou o mandato até 67, quando entra Costa e Silva, e posteriormente ele possivelmente pretende fazer também um vídeo sobre o Costa e Silva. O seu governo, não só no seu governo, mas os militares em geral, nesse período da ditadura militar, houve algumas marcas na política. Arroxo salarial, sim.
arroz salarial. O salário do operário trabalhador foi achatado, aumento de imposto, a população sofreu, flexibilização das leis trabalhistas, corte nos gastos públicos, empréstimo ao FMI, aumento da dívida externa e corte de subsídios, fazendo aumentar o preço do pão e da gasolina. Foi um período difícil. Também no seu governo houve alguns AIs, além do AI 1, que foi de 9 de abril de 64, com a junta militar, teve mais o AI 2, o AI 3 e o AI 4. Isso no período do Castelo Branco. A gente sabe que teve o AI 5, veio depois com Costa e Silva. Mas com Castelo Branco nós temos AI 2, 3 e 4. O AI 2 criava apenas 2 partidos políticos, a Arena, que era ligado aos militares, e o MDB, a chamada oposição consentida, permitida até certo ponto. Mas não fale demais, senão eu lhe persigo. Para dar uma aparência de legalidade, de democracia ao regime. Já no AI-1, 3 mil cidadãos foram alvo do AI-1. Houve, no AI-2, já no AI-1, 9 de abril de 64, que foi imposto pela cúpula militar, teve expurgo no serviço público e militar, ou seja, muitos militares que eram contrários ao golpe foram expulsos, cassou mandatos parlamentares, o que era legal, impôs a eleição indireta, deu base jurídica ao regime e também muitas prisões, inclusive prisões improvisadas, fizeram prisões improvisadas em estádios de futebol por conta de muitas pessoas já presas, já no AI-1 de 9 de abril de 64, com ali a junta militar, porque quando houve o golpe, houve lá uma junta militar que governou alguns dias antes de eleger o Castelo Branco, e o 9 de abril de 64 foi o AI-1, imposto aí por essa junta militar, que já fazia isso, já caçava mandatos de deputados, senadores, já impunha um certo terror, já impunha um exílio, na cassação de direitos políticos de alguns políticos, e por aí vai. No AI-2 foi que houve, o AI-2 veio já com o Castelo Branco, criação do bipartidarismo, o AI-2, não o AI-1, é o AI-2, que era a Arena e o MDB, para dar uma aparência de legalidade ao regime. Também no AI-2, o executivo, o presidente, podia fechar o Congresso, ministros do STF, era um total de 11, foi aberto algumas vagas, total de 16 para colocar ministros, de acordo, obviamente, com a conveniência dos militares. E houve a criação da Justiça Militar, a IPM, Inquérito Policial Militar, em que muitos civis eram julgados por militares, de maneira, obviamente, arbitrária. E também o AI-3, onde houve eleições indiretas para governador. Então, no AI-1, 9 de abril, imposto eleições indiretas para presidente. No AI-3, 66, já com Castelo Branco, imposto a eleições indiretas também para governador, porque houve eleições em 65 e alguns governadores da oposição foram eleitos. Aí foi imposto em 66 o AI-3, eleições indiretas para governador. O AI-4, também com Castelo Branco, que criou uma nova Constituição para o Brasil, a de 1967, onde o poder do presidente ele era fortalecido. Castelo Branco faleceu em 1967, dentro de avião, quando viajava, se não me engano, vindo do Ceará, ou foi indo, mas eu acho que foi vindo, ele voltava do Ceará, cidade onde ele nasceu, e houve um acidente aéreo e ele faleceu. Professor José da Costa precisa da sua ajuda.
dando um simples like, compartilhando o vídeo, fazendo um comentário, ativando o sininho e nos ajudando com o Pix que está aí na descrição, porque precisamos melhorar o canal e precisamos da sua ajuda. Eu daqui, você daí. Quer estudar? Conteúdo é gratuito do YouTube, mas se você quiser voluntariamente nos ajudar, precisamos da sua ajuda para melhorar o canal, comprar aqui uma câmera melhor, um microfone melhor, e porque estudar é um ato revolucionário, já disse Paulo Freire. Venha para aqui que você vai estudar história. Um abraço, se vê no próximo vídeo.